Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor da disciplina de História. Vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha o tema da nossa aula aparecendo aí no cantinho para vocês, olha. Título da nossa aula hoje é Um monarca dividido entre dois mundos, o fim do primeiro reinado. E o nosso objeto de conhecimento também aparecendo, olha, primeiro reinado, política, economia, sociedade e cultura. Isso mesmo, esse é o tema da nossa aula de hoje. E sem mais, vamos lá para a nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o fim do primeiro reinado, esses motivos que levaram Dom Pedro I a abdicar do trono, deixar o seu filho aqui com apenas 5 anos como herdeiro do trono e partir rumo a Portugal. Vamos ver que foram vários os fatores que acabaram colaborando para que Dom Pedro tomasse essa decisão. Vamos lá dar uma olhada nesses temas? Olha só, nós vimos que até 1826, Dom Pedro I governaria ali sem a presença do legislativo. Durante este período de 1823 até 1826, vamos ver surgindo uma oposição tanto das elites quanto das camadas médias, que não concordavam com a forma autoritária que Dom Pedro estava governando, consideravam um governo autoritário e, além disso, Dom Pedro começava a se aproximar cada vez mais dos portugueses que estavam interessados na retomada da unidade com Portugal, estavam interessados que o Brasil voltasse a ser ali uma colônia de Portugal. Isso era algo que preocupava bastante as elites. E isso acabava colaborando para que essa insatisfação com o governo de Dom Pedro fosse aumentando cada vez mais. Vamos ver que durante este período vão surgir aí vários jornais que vão começar a publicar, vão fazer críticas a esse governo, combatendo esse autoritarismo do governo de Dom Pedro I. E aí esse desgaste acabou somando a alguns déficits contínuos, aos déficits comerciais e aos crescentes empréstimos obtidos e que acabaria intensificando com a Guerra da Cisplatina e a questão sucessória portuguesa. Seriam aí dois motivos que também iriam colaborar de forma significativa para o aumento da insatisfação do governo de Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina e a sucessão portuguesa, que nós vamos ver lá na frente. Então vamos lá, pessoal, vamos falar da Guerra da Cisplatina, mas antes vamos entender o que era a Cisplatina. A Cisplatina nada mais era do que uma província do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, e que posteriormente passou para o Império do Brasil. A província correspondia nada mais do que ao atual território do Uruguai. Isso mesmo, o território do Uruguai um dia pertenceu ao Império Português, ao Reino Unido de Portugal e depois ao Império do Brasil. E essa província da Cisplatina, ela foi anexada por Dom João lá no ano de 1821. E ele, para conseguir fazer isso, ele teve o apoio ali das elites agrárias locais que temiam perder alguns dos seus privilégios. Mais tarde, porém, vamos ver que esses proprietários acabariam mudando de ideia, especialmente em virtude da concorrência que começaram a sofrer em relação aos chamados estancieiros do Rio Grande do Sul nos negócios. E em 1825, o agravamento da oposição ao governo brasileiro, vamos ver o início aí da chamada Guerra pela Independência da Cisplatina, que seria conhecida como a Guerra da Cisplatina, que nada mais era do que a luta pela independência da região em relação ao Império Brasileiro. Dom Pedro I sustentaria ali este conflito por 3 anos, contraindo ali diversos empréstimos, porém não iria ter vitórias, ele iria ter sucessivas derrotas durante o conflito. E no ano de 1828, a província confirmaria ali a sua independência e formaria a República do Uruguai, aumentando cada vez mais a impopularidade do imperador, que já não andava muito bem. E para piorar a situação dele, nós vamos ver acontecendo lá em Portugal uma crise que nós vamos chamar de a crise sucessória portuguesa, que é justamente essa que nós vamos entender a partir de agora. Vamos lá?
Então vamos lá, pessoal, vamos entender ali o que foi essa crise sucessória portuguesa. Olha só, nós vamos ver que a oposição a Dom Pedro I iria aumentar cada vez mais ainda lá em 1826. Isso porque Dom João VI morreria em Portugal e o seu sucessor era Dom Pedro I, que era o seu herdeiro. Isso acabou despertando um temor da anulação da independência do Brasil. Isso mesmo, nós vamos ver então brasileiros e portugueses pressionando ali Dom Pedro I, temendo que se Dom Pedro assumisse a coroa em Portugal, viesse ali a anexar de novo o Brasil e transformar o Brasil numa colônia de novo. Então nós vamos ver tanto os brasileiros quanto os portugueses pressionando Dom Pedro a abdicar ao trono em favor da sua filha, Dona Maria da Glória, de apenas 7 anos de idade. E para entender melhor, a gente vai dar uma olhada aqui numa árvore genealógica de sucessão de Portugal. Olha só, nós vamos ter ali Dom João como o rei. Depois de Dom João, seu herdeiro seria Dom Pedro I, que abdicou do trono para sua filha Maria da Glória. Só que Maria da Glória, ela tinha apenas 7 anos de idade. Dom Pedro, então, acabou aceitando que Dom Miguel, seu irmão caçula, filho mais novo de Dom João, ficasse ali como regente de Maria da Glória enquanto ela não alcançasse a sua maior idade. Mas não foi bem tão tranquilo ou tão calmo assim esse período em que Dom Miguel ficou como regente. A gente vai entender melhor estes conflitos que levou ali a chamada crise sucessória a partir de agora. Vamos lá dar uma olhada. Não seria nada fácil, pessoal, nem tão tranquilo. Olha só, Dom Miguel acabou proclamando-se rei, o novo rei de Portugal, logo depois que assumiu aí o período regencial em Portugal. Dom Pedro acabaria declarando guerra ao irmão a fim de recuperar o trono para sua filha. Para que isso acontecesse, Dom Pedro teve que organizar e financiar tropas, o que trouxe prejuízo financeiro ao Brasil. E isso acabou intensificando, acabou colaborando para que a sua impopularidade aumentasse cada vez mais no país. E nós vamos ver, no ano de 1830, o jornalista liberal Libero Barderot, um dos principais críticos a Dom Pedro I, sendo assassinado em São Paulo por aliados políticos ao imperador. E isso acabou fazendo com que houvesse ali várias manifestações contrárias ao governo de Dom Pedro I, que já era considerado ali um governo autoritário, um governo absolutista, num período em que não caberia mais esse tipo de governo, né? Então a crise sucessória acabou colaborando para que essa impopularidade aumentasse cada vez mais. A morte do jornalista acabou também colaborando, intensificando para essa insatisfação ao governo de Dom Pedro I e a sua manutenção aqui no Brasil. E olha só, pessoal, Dom Pedro I iria buscar controlar a situação. Ele iria fazer uma visita a Ouro Preto, então capital de Minas Gerais, onde seria duramente criticado pelos mineiros, chegando a ser recebido com faixas negras de luto. Isso mesmo. Dom Pedro acabaria retornando para o Rio de Janeiro. Olha só, vamos dar uma olhada nessa animação. Ó. Dom Pedro acabaria retornando para o Rio de Janeiro, onde acabaria sendo recebido ali pelos seus partidários, que organizariam uma recepção para contrapor a hostilidade que ele sofreu através dos mineiros, pelos mineiros. Tal atitude também atraiu a oposição e começou os conflitos de rua entre brasileiros e portugueses, armados ali com paus e garrafas. Este acontecimento que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, no dia 13 de março de 1831. Então vejam só, estava cada vez mais difícil para Dom Pedro se manter no poder. E para resolver a crise, Dom Pedro I chegou a nomear um ministério formado apenas por brasileiros, mas logo voltou atrás. Dias depois, ele nomearia um gabinete composto de seus amigos pessoais,
o chamado Ministério dos Marqueses. E em 6 de abril, membros da elite brasileira que contavam com o apoio do exército e da população exigiram a volta dos ministérios brasileiros. Isso não iria acabar bem. Olha só, vamos dar uma olhada. Pressionado, Dom Pedro I acabaria abdicando do trono do Brasil e embarcaria para Portugal em 7 de abril e, como sucessor, deixou seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara. Após a abdicação, decidiu-se que, durante a menoridade de Dom Pedro de Alcântara, o governo do Brasil seria exercido por uma regência, como determinava a Constituição de 1824. Então, Dom Pedro de Alcântara ficaria aqui esperando completar a sua maioridade para assumir aí o governo brasileiro. Dom Pedro I abdicou do trono e foi para Portugal lutar pela coroa portuguesa. Certo, pessoal? Agora a gente vai para o nosso aplicando e eu quero ver se você consegue responder junto comigo este aplicando de hoje. Vamos lá? Então vamos lá para a nossa questão do aplicando, que diz o seguinte, ó. O texto a seguir é um trecho da carta deixada por Dom Pedro I a seu filho, Pedro de Alcântara, quando da sua partida para a Europa em 1831. Meu querido filho e imperador, deixar filhos, pátria e amigos não pode haver maior sacrifício, mas levar a honra ilibada não pode haver maior glória. Lembre-se sempre de seu pai, ame a sua e a minha pátria. Siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem de sua educação e conte que o mundo há de admirar. Eu me retiro para a Europa. Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Dom Pedro de Alcântara, 12 de abril de 1831. Imperador e defensor perpétuo do Brasil, coroado em 1822, Dom Pedro I foi levado à abdicação 9 anos depois. Diversos fatores contribuíram para essa decisão do imperador, dentre as quais se pode destacar: Alternativa A. A grave crise econômica causada pela superprodução do açúcar, que fez baixar drasticamente seu preço no mercado externo, afetando diretamente a balança comercial brasileira. Opção B. A pressão exercida pelo governo britânico, insatisfeito com a medida absolutista do imperador, em nome da manutenção de uma monarquia constitucional que se espelhasse no modelo liberal inglês. Alternativa C. A perda do apoio político de grande parte da elite política, formada por grandes fazendeiros e comerciantes, insatisfeita com o autoritarismo de Dom Pedro I, evidenciado pela criação e utilização do poder moderador. E a opção D. A grande pressão popular, através de manifestações violentas na corte, exigindo do imperador a adoção do voto universal, o fim da escravidão e uma reforma agrária radical. Vamos ver qual é a resposta correta? Olha a resposta correta aparecendo aí. A resposta correta é a opção, é a letra C. Parabéns para você que acertou. Vamos lá para o nosso comentário da questão. Olha só. Ao longo do seu reinado, entre 1822 e 1831, Dom Pedro I foi acumulando desavenças e progressivamente perdendo apoio político. Seu autoritarismo, em momentos como o da outorga da Constituição de 1824 e ações questionáveis, como o envolvimento do Brasil na Guerra da Cisplatina, resultaram no enfraquecimento de sua posição. Parabéns mais uma vez para você que acertou. E agora a gente vai lá para as nossas considerações finais. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar aqui quais foram os motivos que levaram aí o declínio do primeiro reinado, a abdicação de Dom Pedro I. Olha só. Primeiro nós vimos a Guerra da Cisplatina, né? Cisplatina, que era uma província do Império Brasileiro, acabou conquistando a sua independência, tornando-se aí o Uruguai, ampliando, aumentando a insatisfação em relação ao governo de Dom Pedro I.
Vamos ver também a Noite das Garrafadas, um episódio que marcou ali e deixou mais evidente a insatisfação da população em relação ao governo de Dom Pedro I. Além disso, nós vamos ver a crise sucessória portuguesa, que acabou motivando aí Dom Pedro a partir também para Portugal, aumentou cada vez mais a motivação para que Dom Pedro partisse para Portugal, abdicando do trono, né? Que acabou levando aí a abdicação do trono de Dom Pedro I, deixando o trono para o seu filho, que era ali da sua linha sucessória, Dom Pedro de Alcântara, né? Pedro de Alcântara, que se tornaria aí Dom Pedro II. Mas esse assunto vai ficar para uma próxima aula, certo, pessoal? E olha, não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, tá? Se inscrevam para ficarem antenados no que está acontecendo dentro do Contraturno Digital, para não perder nenhuma aula. E a gente se encontra por aqui, viu? Por hoje, o professor Eberson fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima aula do nosso Contraturno Digital. Até a próxima!